Fala pessoal, beleza? Gente, a gente tá rindo aqui, né? Na verdade, já tinha começado antes, só que eu acabei esquecendo de gravar, né? Então eu falei, pior que eu não consigo mais falar, mas assim, vou tentar expressar de novo aqui. Eu tô muito feliz porque o Google tá aqui com a gente. Eu esqueci de gravar, infelizmente, tal, desse vacilo. Mas é uma pessoa que eu conheci já há bastante tempo e tal, né? Foi um pouco difícil conseguir trazer o Google aqui, mas a gente conseguiu, né? Depois de muitas tentativas, né? O Google às vezes quando esquece responder, mas bom é que no tempo de Deus a gente conseguiu aqui esse milagre, né? Eu vou falar um pouquinho dele, de onde que ele mora, como é que foi a história dele com o idioma. Eu já tinha falado, mas quando eu vi não tinha gravado nada, então agora vamos gravando, né, gente? Não tem problema. Poxa, Guga, me Bom, desculpa. relaxa. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu peço desculpas por não ter podido aceitar antes, mas os percalços da vida e tanta correria que aconteceu, né? Mas, enfim, como você disse, o tempo de Deus está dando certo. Então, galera, para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo, eu tenho 37 anos, eu sou natural de Belo Horizonte. E atualmente eu moro no interior de Minas Gerais, no centro-oeste mineiro, numa cidade que se chama Nova Serrana, um polo calçadista, quiçá um dos maiores do Brasil. É, e, pô, a minha história com o idiomas foi bem interessante, assim, né? Porque foi algo que até me trouxe a um evento que eu participei como fotógrafo, e que eu trabalhei como fotógrafo e ao mesmo tempo participei. Foi um evento chamado Poliglotar, um evento assim, de um grande porte, a galera muito de boa, muito humilde, ótimos profissionais também. E conheci o Rodrigo lá, né? Todo entusiasmado, com aquela paixão, porra, vou. Desculpa, não. É, quero aprender inglês, eu quero aprender italiano e tal. Aí eu fiquei olhando para aquele menino e falei assim, poxa vida, legal, me fez lembrar do meu início, né, de aprendizado de idiomas. Mas sem muitas delongas, uh, as línguas que eu falo variando de nível, né, são o português, naturalmente, o inglês, o espanhol, o holandês, o italiano, que eu estou melhorando, o alemão que estou dando uma recuperada, e eu estudava grego moderno, mas eu dei uma pausa para dar uma recuperada no alemão, mas está na minha próxima lista de dar um foco bem bom no grego, porque sou apaixonado com grego. Que legal. E então, eu comecei a aprender idioma sozinho, cara, porque eu vim de família de uma mãe que é pedagoga, né, professora, e o meu pai, que já é falecido, ele era metalúrgico, né, ele trabalhava no departamento de engenharia elétrica numa empresa chamada Mannesmann, né, que é uma multinacional alemã, em Belo Horizonte. E minha família sempre prezou muito, né, no nosso ambiente familiar a questão da educação. Filho de peixe, peixinho é, né? Então, eu me lembro que a gente tinha muito costume de ler vários livros, assim, a mãe deixava a gente ler, e meu pai gostava de ouvir as histórias, né? Então, isso meio que foi, assim, uma forma de fomentar em mim esse desejo de conhecer o mundo. E eu me lembro que algo que me despertou muito para aprender idiomas e também conhecer o mundo foi quando eu era criança, e eu estava, salvo engano, em Guarapari, no Espírito Santo. Eu me lembro que eu me sentei de frente para o mar, assim mesmo, né? Até lembro das águas batendo nos pés, assim, e eu ficava olhando o horizonte, assim, né, até de perder a vista. E eu ficava pensando, caramba, como é que será, né, do outro lado? O que será que rola? O que as pessoas fazem e tal? Né? Porque muita coisa a gente só via pela TV, né? Ou algumas pessoas que gravavam vídeo, né? E na época não tinha essa facilidade igual hoje em dia tem, né? Dos streamers do YouTube e tal, essas coisas. Mas isso sempre me inquietou, sabe? E eu lembro que eu ficava ouvindo o pessoal, às vezes, quando eu estava viajando, falando inglês, eu achava o máximo, eu não entendia nada, mas eu queria imitar, aí eu pensava,
correr atrás, eu jogava um videogame e eu via alguma coisa em inglês lá e eu tentava aprender alguma coisa. E meu pai, né, como sempre foi muito trabalhador, graças a Deus nunca faltou nada pra gente, mas na época não era muito comum hoje em dia essa questão de matricular filhos em escola de idiomas, e também era muito caro, né? Então a gente não tinha dinheiro. E daí eu comecei há mais de 24 anos atrás, eu acho, não sei, enfim, bastante tempo, a estudar por conta. Então, você pegar livro, né, já tinha internet, então já pegava umas coisas da internet e tal, e começava bem do simplão mesmo, com caderno, escrevendo, lendo, dicionário, e muitas vezes eu passava até vergonha, vamos dizer assim, mas eu tava nem aí, porque eu queria aprender mesmo, me expor, né? E, cara, quando eu assustei, tava falando já inglês. E eu fui ousado, porque eu comecei a estudar inglês e espanhol ao mesmo tempo. E depois de um bom tempo, né, eu já estava fluente, né, tanto em inglês e espanhol. E tô tentando resumir a história, gente, para não perder muito foco do que o Rodrigo quer e também não ficar algo desagradável, era o que é bem legal. Mas, sim, resumindo a história, eu, nessas comunidades de Facebook, né, de idiomas e tal, através de um amigo meu, que ele é padre e ele era missionário na Holanda, ele veio ser ordenado aqui no Brasil, e daí ele me começou a falar sobre a missão dele na Holanda, né, como que era a realidade dele lá e tal, e vieram alguns amigos dele, paroquianos, né, da região onde que ele, né, vivia, no sul da Holanda. E eu comecei a ficar muito curioso, né, sobre essa realidade que ele falava e tal. Aí, num grupo de idiomas, eu comecei a querer estudar holandês. E algo que eu nunca imaginei na minha vida, né? E nesse meio tempo, eu conheci nesse grupo uma mulher que se chama Margreet van Veen, que nós somos amigos até hoje, e ela se dispôs a me ajudar, né, a ajudar com alguma coisa e tal, ela me dava algumas dicas, e eu começava a pesquisar na internet, gramática e tal, as coisas, vendo muito vídeo, escutando música. E depois de mais ou menos um ano, em 2014, setembro de 2014, salvo engano, 14 de setembro de 2014, eu me vi na área de embarque do Galeão esperando um voo para Londres. Caramba, legal. Fio na barriga e tal, aquela coisa. E fui. E a hora que eu entrei no avião, eu vi que o avião decolar, eu falei, agora não tem volta. E o comissário de bordo já veio me perguntar em inglês e tal, se eu queria comer alguma coisa e tal. Eu fiquei tipo uns 10 segundos meio congelados assim. E até que, beleza, começou a fluir e tal, fui conversando e beleza. E foi muito da hora, foi muito da hora. Encontrei com um dos melhores amigos que eu tenho com meu irmão, ele mora na Suíça hoje. Ele foi na Holanda se encontrar comigo, fez amizade com os meus amigos, e a gente ficou tudo na mesma casa, perto de Amsterdã, e viajamos também juntos, a gente foi para a Alemanha também, foi muito legal, foi uma experiência incrível, conheci, na época eles recebiam pessoas do mundo inteiro, né, esses meus amigos, então eu tive a oportunidade de conhecer pessoas da Índia, China, Japão, tudo para todo lugar que você imaginar, até brasileiro. E desde então, na época eu não falava holandês, né, fluente assim, então boa parte eu estava comunicando em inglês. Então, a amizade foi tanta que esse vício, né, de contatos culturais, né, coisas diferentes, que eu basicamente, eu trabalhava para viajar. Então, voltei para o Brasil,
trabalhando, voltei no outro ano de novo, aí eu já estava um pouquinho melhor no holandês, mas ainda falava bastante inglês, e eu voltei vários anos seguidos, até que chegou um momento em que, quando eu gostei, eu estava falando holandês, e a coisa mais linda que me aconteceu foi quando eu estava no ônibus com eles, voltando do aeroporto, indo para casa deles, e essa minha amiga, ela tem uma filha especial. Ela tem é, meio que tipo, uma deficiência mental, um amor de pessoa. Só que ela só consegue falar holandês, ela não consegue aprender outras línguas. E eu me lembro que ela falou alguma coisa e eu respondi em holandês e ela virou para a mãe e falou assim: Mãe, que coisa legal! Ele é o único amigo da nossa família que eu consigo entender o que ele fala. Isso é muito legal. E eu olhei para ela assim, o olho dela cheio d'água, e ela falou assim: filha, é legal, não é? É legal, não é? Um estrangeiro que entende a nossa língua. Aí ela, acho muito legal, mãe. Foi mais ou menos desse tipo. Então, isso veio como um combustível para poder aprender mais e tal, e hoje já falo holandês fluente, né? Então, eu acho que o que mais, não só a mim, né, mas como por parte dos entusiastas de idiomas, né, dos linguistas, que nos impulsiona a aprender os idiomas é realmente essa sede, né? Essa sede de se comunicar, essa sede de conhecer o novo, porque você nunca mais vai ser a mesma pessoa que você foi algum dia, né? Igual você, Rodrigo, que deu boa parte de viajar por parte da Europa, né? Outras partes do mundo também. Então, tenho certeza que aquele Rodrigo que saiu do Brasil não existe mais. Com certeza. Isso é bom, isso é ótimo, porque te leva a um conflito interior muito grande. Às vezes você meio que revolta com algumas coisas, outras você se alegra, mas isso que te torna humano, né? E tem uma frase, não lembro bem exatamente as palavras, mas o sentido eu lembro bem, que era do Nelson Mandela, né, que ele dizia que quando você fala a língua que um homem entende, ela vai aqui, ó, na cabeça. Mas quando você fala a língua mãe dele, você vai direto no coração. Então, eu acho que quem puder, e quem, na verdade todos podem, quem quiser, né, corra atrás, porque é uma aventura incrível, incrível. Eu nem sei mais como expressar, porque É muito legal. é realmente algo muito bacana. Quando você fala mesmo assim, né? Geralmente quando você encontra alguém que fala um outro idioma, assim, dificilmente você, a não ser que essa pessoa tenha estudado por questões assim, tem que estudar mesmo, porque eu não gosto, mas meus pais forçaram, né, tal. A não ser que seja por esse motivo, qualquer outro motivo, você sempre vai ver paixão nas pessoas que falam outros idiomas. Sempre vai ver muita paixão. Assim, não, cara, eu gosto, caramba. Cara, eu tento motivar as pessoas a aprender outros idiomas, porque, assim, agora eu tô tentando ver se consigo mudar de faculdade e tal, né? Mesmo que faculdade, talvez à distância, porque é muito difícil ter uma faculdade pública concorrida aqui também. E a distância, dependendo também, se eu botar no papel o valor que eu vou gastar de passagem ou de combustível e tal, vai dar um valor do que eu fazer uma distância, porque a minha faculdade, por exemplo, atual, eu pego 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Então, eu pagaria o valor de uma faculdade presencial depois do curso, eu conseguiria pagar se não fosse a passagem. É pública, mas eu tenho custos, né? Então, assim, quero trocar porque é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Então, eu fico sempre motivando, cara, estuda um pouquinho, cara, não é tão difícil e tal, não sei o quê. Então, eu estudei muito pouco, assim, alguns idiomas que eu estudei, por exemplo, sempre gostei de estudar um pouquinho ali, uma questão mesmo de gostar mesmo do idioma, de gostar, porque eu nunca pensei que eu fosse para França. Tipo, quando eu comecei a estudar francês, há algum tempo atrás, assim, comprei um CDzinho, fui ouvindo aquelas coisas e tal, não sei o quê. Mesmo assim, eu peguei uma semana só direto, ouvindo CD e tal, falei, vou ouvir CD, só por gostar mesmo, porque a França em si não era um lugar que eu tinha vontade de conhecer, né? E acabou quando eu comecei a trabalhar em navio de cruzeiro, eu fui parar lá na França. E aí eu comecei agora eu gosto da França. Falei, caraca, a França é muito legal, porque assim, vislumbrado assim com
com tudo, assim, com a estrutura e tal. Uhum. Tive um Uhum. lugar que eu batizei de Cheeseburg, né? Cheeseburg, porque eu não sabia falar o nome em inglês. Está até nos próximos vídeos e tal. Eu falei, gente, estou em Cheeseburg aqui, eu não sei o nome e tal. E tava tudo em francês, né? Eu não tinha nada em inglês. Quando eu cheguei, assim, falei, caraca, mano. Aham. Aí eu até encontrei uma brasileira numa loja e tal. Falei, gente, que legal, achei uma brasileira aqui e tal. Porque ela falou que eu parecia com um amigo dela brasileiro, né? Isso ela falou em inglês. Uhum. Aí eu Uhum. falei, não, eu sou brasileiro, mas não sei se eu sou seu amigo, porque eu não lembro de te conhecer. Aí tirei a máscara e tal, não sei o quê. Aí ela era a única que falava inglês, nenhuma loja só que eu fui. As outras lojas que eu fui, todas Uhum. falavam em francês. Aí um lugar que eu Uhum. fui, um amigo meu tava comigo, ele falava francês legal. E numa outro lugar que eu fui, não tinha ninguém, porque eu já tava, o nosso horário de folgas às vezes era diferente, né? Aí eu acabei tendo Certo. que arriscar mesmo algumas coisas do francês. E tudo que eu aprendi no CDzinho, que as pessoas às vezes, né, não dá valor, CDzinho, não sei o quê, não é legal, não sei o quê. Cara, começa com CDzinho, né? Às vezes, nem você falou, você começou lá, provavelmente na sua época era fita cassete, talvez, né? Talvez fita cassete, não sei se. Bom, né? Vocês têm quase a mesma idade, né? Então era mais ou menos a mesma coisa. Talvez já era CD, né? Agora é streaming, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, já 16 anos já tinha CD. Eu não tinha ainda, mas já existia CD, ainda era fita cassete e tal. E foi legal, porque, assim, algumas coisas que você me perguntar hoje eu não vou lembrar, as expressões que eu usei mais no dia, eu precisei, elas vieram na minha memória, né? O CDzinho veio e falei, isso aqui é isso aqui, isso aqui. E eu acabei me virando, falei, gente, então se eu ficar perdido na França, eu não vou passar fome, né? Coisas que eu decidi estudar, tipo, 7 dias, né? Intenso, assim, claro, que a constância, ela faz com que você, né, melhore aquilo e tal. E aí, eu tive muito mais resultado quando eu estudei italiano, porque com 7 dias eu já sabia muito mais coisa do que francês, porque o italiano é mais próximo Uhum. ali do espanhol, do português também, então você consegue Uhum. lá. Quando eu estive na Itália, também foi muito legal, porque eu consegui entender muito do que eles falavam, né? Eu acho que eu estava entendendo até mais do que espanhol, porque eles falavam um pouquinho mais calmos, né? O espanhol, acho que eles falam um pouco mais rápido, dependendo do lugar do- da língua, né? Que for falado, então Uhum. tinha espanhol no navio que eu não entendia nada, e tinha outros que eu tinha pessoas falantes de espanhol no navio que eu não entendia nada, e tinha outros que eu entendia bastante coisa, que era entendi quase igual português. Então tinha uns que eu não falava assim, caraca, esse cara fala espanhol mesmo, não entendo nada. Então, assim, a gente acaba, como você falou, né? Quando a gente, independente da gente sair do Brasil ou não, né? Porque eu tive essa experiência, muitas pessoas não têm essa experiência, algumas Uhum. provavelmente não terão, e algumas vão ter, ou já têm até muito mais. E, cara, isso foi tudo graças a um idioma que eu aprendi, porque, caramba, como é que pode? Eu ainda não tenho uma graduação, né? E a minha graduação nem tem nada a ver, porque hoje é tecnologia, né? Você quer sair do Brasil, cara, estuda tecnologia, algumas coisas, talvez culinária, uma coisa desse tipo, né? Coisas ligadas a essa área, que você consegue sair e tal, né? Mas, pô, faça um curso ligado à administração. Então, caramba, vou sair, como é que eu vou administrar fora? Não faz sentido. Então, eu não imaginava isso. A última experiência que eu vivi internacional foi no Brasil, nas Olimpíadas. Que foi uma coisa que eu falei, caraca, cara, todo mundo junto, assim, várias nacionalidades juntas e tal. Eu falei, pô, cara, não vou viver. E eu pensava na época, isso é interessante lembrar disso. Nessa época eu pensava que a gente, por exemplo, cara, se eu vou ver isso agora, provavelmente só se tiver outras Olimpíadas no Brasil. A não ser que eu seja um executivo e tal, que eu vou viajar o mundo para jantar com pessoas de outros países e tal. E aí, de uma hora, aí passou esse tempo todo, né? São 6 anos, né? Foi 2016 as Olimpíadas. Quando eu vi, eu tava, caraca, acontecendo de novo. Eu tava numa mesa jantando com indiano, com indonesiano, com gringo, mesmo assim, tanto com latinos, italiano, alemão. Eu falei, caraca, gente, que legal. Então, a gente pensa que aqui não vai acontecer mais, mas, caramba, olha onde que eu fui parar, né? Tipo, cara, como é que eu saí de Belfort Roxo? Você tá assistindo esse vídeo, você não sabe, depois você pesquisa no Google onde é que é Belfort Roxo. Mas eu saí de Belfort Roxo caraca, pra tantos lugares, assim, cara, só falando inglês, né? E meu nível de inglês não era nível fluente, de quem já morou fora e tal. Com o meu nível de inglês, né, eu consegui. E achei interessante quando eu cheguei lá, que a gente se preocupa tanto com muita coisa, com pronúncia, com não sei o que, não preciso falar e tal. E quando eu cheguei lá, caramba, eles falavam de qualquer jeito, assim, tinha hora que eu tinha que tentar entender. Às vezes não usavam verbos auxiliares, não usava do, não usava does. Eles só simplesmente faziam igual a gente fazia, usava normal e aumentava a entonação, né? Não tinha. Falei, caiu, caraca, mano, com tantas nacionalidades, eu preocupado com o inglês perfeito, e os caras falam o inglês dele, cada um fala o inglês da sua terra, assim, digamos assim. Então, os indianos Uhum. eram os mais difíceis de entender, eles traziam muito da pronúncia mesmo da Índia e tal, então Uhum. o restante das nacionalidades era tranquilo e tal, né? E os brasileiros eram o que mais tinham sotaques mais. Tem hora que eu não sabia se eu identificava assim, se o cara era.
se ele era falante nativo ou não, né? Mas tinha os brasileiros que tinham um sotaque muito bom, né? Aí quando você vê, eu falei, caramba, esse cara é brasileiro, mas tu sabia quando ele te perguntava, quando você perguntava a ele, porque o inglês, nosso inglês era, pelo que eu percebi no navio, era os mais próximos, assim, de ingleses de nativos, né, falantes nativos. Os outros era entendível, o sotaque que todo mundo entende, né, mas só que não era tão parecido. Falei, caramba, então, o idioma, se você não estuda nenhum idioma, gente, você que estiver vendo esse vídeo aqui e tal, por favor, estude um idioma, que você, caramba, sua cabeça vai mudar, tudo vai mudar, seu contexto cultural, social, tudo vai mudar. Tipo assim, caramba, cara, como é diferente, assim, quando você volta, você parece que tá é um peixe fora d'água, porque você não quer mais ficar assim naquele. Você não quer mais ficar no aquário, né? Você quer sair pro mar. Assim, caramba, eu quero sair pro mar, quero sair pro mar e tal. Então, é muito legal, assim. Acabou que a entrevista ficou parecendo mais ou menos você falando comigo, né? Porque eu tô falando há 1 hora, né, Guga? Olha só, e para quem acredita que é complicado aprender idiomas e tal, eu vou dar só como um exemplo aqui, né? Eu tô até abrindo, falando isso, eu tenho que até recuperar depois um nível do Duolingo que eu fiquei 2 dias sem estudar, gente, vergonha. Eu preciso voltar. Ó, italiano. Não sei se dá para ver aí, ó, italiano. Dá pra ver um pouco da. Então, Duolingo. Então, assim, cara, nós temos muitos meios para aprender idiomas. Mas uma coisa que eu acho que vale muito a pena ressaltar, né, que infelizmente não são todas as pessoas na conjuntura atual do nosso país que têm esse acesso que a gente tem à tecnologia. Então, eu acho que uma das maiores missões, vamos dizer assim, não sei a palavra certa, que a gente tem como estudante de idiomas, né, vamos dizer assim, que a gente possa usar as línguas para criarmos mais conexões com pessoas e também sermos instrumentos para mudança nesse mundo, né? A gente não pode pensar pequeno, né? Não estive em Belfort Roxo, mas eu conheço, eu sei bastante sobre Belfort Roxo, tive amigos de Belfort Roxo, conheci pessoas assim que vieram de condições assim bem difíceis mesmo, meio de favelas pesadas de Minas Gerais aqui mesmo, e hoje em dia são pessoas assim brilhantes, porque tiveram uma oportunidade, abraçaram essa oportunidade e tiveram pessoas que estenderam a mão para elas. Então acho que a gente nunca pode fechar os olhos, né? Tipo, vou aprender idioma, vou viajar ao mundo, ou vou conversar com várias pessoas no mundo, se a gente esquecer quem está do lado ali, né? Eu acho que isso vale a pena ressaltar, né? Com certeza, eu acho que a minha concepção de mundo, né, assim, mudou muito, né, assim, quando eu comecei a falar com falante nativo e tal, foi a partir das Olimpíadas, né, e aquilo impactou muito, né, assim, falei, caramba, impactou muito, assim, de um modo de como as pessoas de fora veem o Brasil e tudo mais, né, e vice-versa, né, assim, a gente foi uma experiência muito legal, né, o Facebook até me lembra agora, porque foi nesse período agora mesmo, de agosto, né, então o Facebook tá de vez em quando mandando, até esses dias eu compartilhei lá no coisa. E eu achei legal porque, assim, as pessoas do meu bairro, né, é um bairro complicado e tal, as pessoas, elas não imaginavam que eu falava um pouquinho de inglês, e o quanto de coisa nova que eu trouxe para eles, assim, eles, cara, não acredito, você fala inglês e tal. Você fala, não, não fala inglês, eu tô começando a cara, mas pô, pra mim você tá falando e tal. Então aquilo despertou algumas pessoas, né? Algumas pessoas, elas começaram a estudar a partir daquele momento, assim, porque ninguém conhecia, né? O cara magrinho falou, caraca, mano, Rodrigo e tal, não sei o quê. Então aquilo despertou com as pessoas que começaram a estudar e tal. Algumas pessoas encontram na rua, pô, aqueles vídeos lá, cara, me ajudaram e tal, porque, poxa, do nada, o cara mora aqui, passa por mim aqui direto. Daqui a pouco ele, pô, simplesmente tá falando outra língua e tal. O pessoal ficou assim, né, preocupado, ficou assim, acharam legal, começaram a estudar e tal. Também foi muito maneiro nesse caso, e o impacto para mim foi muito grande, porque eu fiquei assim, caramba, gente, caraca, de fato eu tô falando com outras pessoas, pô, eu tô falando com o mundo inteiro e tal, então isso desperta em você a vontade mesmo de crescer, e aí a partir daí eu comecei a falar, pô, peraí, se eu falo com um gringo, pois me entende, cara, vou participar de um processo seletivo aí para ver se eu consigo sair do país, vou tentar. E aí eu comecei um processo seletivo e tal, não sei o que, né, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Então, cara,
algumas coisas vão mudando, né? Vai mudando a sua mentalidade. Por exemplo, hoje eu já penso em morar fora do Brasil, coisa que eu não pensava antes, né? Eu até pensava, mas eu via muito longe. Agora eu já não vejo tão longe assim. Eu vejo, pensei, preciso de dinheiro. Pô, mas espera aí, vou dar um jeitinho. Se é sonho, eu consigo correr atrás disso, né? Eu consigo chegar um pouquinho longe para conseguir, né? Chegar no lugar onde eu quero. Então, vale muito a pena, assim, né? E no meu caso, funcionou para mim essa questão do CDzinho, né? Porque qual é a técnica no meu caso? Assim, geralmente eu pego um pouquinho de idiomas para ter vocabulário e depois eu praticar em algum lugar com nativo, né? Pela internet mesmo e tal, e aí eu vou desenvolvendo outras coisas. Eu pego uma habilidade mínima, depois vou desenvolvendo outras habilidades, né? O suficiente para poder conversar, e aí dentro dessas conversas eu vou aprendendo algumas coisas, depois eu vou vendo gramática e tal. Isso é o que eu estava fazendo com o italiano, que eu, depois das viagens, esqueci tudo. Você também tem costume de inventar muita conversa sozinho, assim, também? Tipo, porque eu faço isso, de vez em quando eu tô numa hora do almoço e tal, e eu tô Faço isso, professor italiano, então eu começo meio que inventar algumas conversas e tal. Isso é bacana, isso é bacana. E uma coisa que eu acho que é muito pertinente da gente falar também, né, Rodrigo, que não existe, como dizer, não existe limite de tempo, né, para você aprender uma coisa. Mas eu tenho 80 anos, sei lá, né, tô quase morrendo, mentira, ainda tem muita coisa para viver, mas, né, nunca é tarde para aprender um idioma, nunca é tarde para realizar os sonhos. Assim como você também, questão de idiomas, viagens, muitas vezes eu via isso como muito longe, né? Tipo, poxa, eu acho que eu nunca vou conseguir sair do país, eu acho que eu nunca vou conseguir aprender isso, sabe? Mas no fundo tinha aquela chaminha e falava assim, não, você vai, tal, e eu fui correndo atrás, e quando nós assustamos, né, nós começamos a trilhar esse caminho que é sem volta, né? E de aprendizagem de idiomas, de conhecer o mundo, né? Infelizmente, não são todas as pessoas que têm, no momento, condições até mesmo financeiras para poder conhecer um outro país, essas coisas, mas eu acho que, voltando um pouquinho atrás no que eu falei, né, sobre a importância, né, que a gente tem nesse processo de aprendizagem de idiomas também, que a partir do momento que eu, igual você, em Belfort Roxo, né, que ninguém nunca imaginou que você fosse sair dali, conhecer outros países, né, aprender idiomas e tal. Pô, às vezes aquele menino ali que está quase envolvido no tráfico, olha para você e fala assim, poxa vida, cara, o moleque conseguiu, velho, então eu consigo também. Entendeu? Então você vai ser inspiração, sem falsa humildade. Você vai ser inspiração para mudar a vida de outras pessoas. Você pode achar muitas vezes, né, que não estou fazendo nada, mas muitas vezes tem muita gente admirando de longe assim, e você até indiretamente está mudando a vida de alguém. Então eu acho que vale muito a pena sim investir nisso, correr atrás. E inclusive, né, eu não tive tempo de te contar algumas coisas, né, estou aproveitando essa live também colocar umas histórias, uns papos em dia aí. A minha mãe, né, quando ela chegou a viajar comigo, mochilar e tal, né, porque ela ficava, poxa, o que você faz, menino, que você fica viajando nesse mundo aí e tal. Falei, você quer ver, mãe? Então vamos viajar. Mas não tem dinheiro. Falei, mãe, nós temos duas escolhas. Eu sei que eu vou morrer pobre. Nós temos duas escolhas. Ou nós vamos trabalhar e um dia nós vamos morrer, ou eu vou trabalhar, vou viajar, vou pagar a conta e eu vou morrer. O que você acha? Tem razão. Foi, comprou passagem, trabalhamos, pagamos, vou viajar. E ela voltou de lá, da Europa, que a gente andou bastante lá, voltou de lá já entusiasmada, querendo aprender inglês, querendo aprender espanhol, e como eu já dou aula, aí comecei a pegar no pé dela, falei, então vou aprender. Então tá aprendendo inglês comigo, até estudando espanhol no Duolingo, mas ela pergunta umas coisas. Minha irmã acabou que começou a entusiasmar também, então hoje eu tô dando aula para as duas.
E aí eu fico brincando com as duas, mas é uma brincadeira entre aspas, porque isso vai rolar, com certeza. Porque todo lugar que eu visito no mundo, eu bebo uma cerveja local. Isso aí, pra mim, é uma minha tradição. Tomando uma cervejinha. Então, eu já falei com as duas, ó. Estudem bastante, eu sou exigente. Estudem, eu vou ajudar, porque daqui a algum tempo, vocês duas vão estar comigo lá em Londres, eu vou estar com o trabalho de estar sentado na mesinha lá no pub lá, e esses duas mandando uma Guinness para mim, que eu quero beber. Isso aí. Cara, o nosso tempinho tá acabando, né? Tá vendo aqui, porque a gente vim para essa plataforma aqui para ter usado outra, né? E a outra não tem tempo. Mas assim, a gente ainda tem aqui 3 minutos e meio, dá para bastante coisa. Você tem alguma... Qual é a dica que você dá, assim, para quem tá querendo aprender algum idioma e tal? Bom, primeira dica que eu dou para aprender é o seguinte: não tenha pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Não caiam nessa de, às vezes, cursinhos, ou o pessoal fica falando, aprenda inglês em 6 meses, seja o cara fodão que vai falar idiomas assim sensato. Não existe isso. Claro que existem pessoas que têm mais facilidade, né, que outras, mas isso é normal. Mas curta o processo. Isso, curta o processo. Quando você aprende uma língua, você se torna um bebê de novo. Entendeu? Então, o que o bebê faz? A primeira coisa que ele faz, ele vê, ele ouve. Aí, depois de um tempo, ele vai começar a balbuciar. Depois de um tempo, vai começar a repetir umas palavrinhas. E vai seguir aquela vida que a gente seguiu e segue, né? Que a gente vai para a escola, começa a ser alfabetizado, começa a se lidar com sons e, eventualmente, fica fluente. Outra coisa, foco. Falo isso porque, para mim, é meio difícil ter foco, às vezes. Eu tenho dislexia, né, gente? Eu sou disléxico. Eu sou disléxico. Então, inclusive, eu fui descobrir que eu era disléxico e tinha descalculia quando eu estava na faculdade, porque eu não conseguia passar na matéria nem ferrando de cálculo. E minha mãe, fazendo a pós dela, ela me diagnosticou e fiz um teste e realmente foi isso. Então, hoje em dia, eu aprendo a conviver com isso, né? Então, tenha foco. Mas estou com dificuldade, mas por que eu quero aprender essa língua? Porque eu quero conversar com várias pessoas, quero viajar ao mundo. Então, foco. Tô cansado pra caramba. Vou estudar hoje, não estuda? Nem que seja 5 minutos, mas dê os seus melhores 5 minutos. Esses 5 minutos que você der com o seu sangue vai ser muito melhor do que 1 hora que você estudar. Mas, claro, se você puder estudar 1 hora, estude 1 hora. Né? E outra, algo que eu faço muito. Eu tenho um caderninho mesmo, que eu dei o nome dicionário, toda palavra nova que eu faço, eu anoto lá, e se eu não falar a língua ainda, eu ponho significado, mas quando eu vou melhorando, eu ponho a palavra e eu escrevo o que ela significa. Então, basicamente isso, sabe? Então, quer aprender? Bora, porque 1 hora chega lá. Muito, muito legal. Guga, muito obrigado, tá? Eu agradeço mesmo, assim, essa sua participação. Pô, tava um tempo Eu que agradeço. Acho que isso aqui vai acabar em algum minuto, mas se acabar, a gente manda outro link depois e completa. Mas, cara, muito obrigado mesmo. Seja, caraca, muito feliz, né, de você ter podido participar, né? E você que está assistindo, tá? Depois eu vou deixar aqui embaixo o link do Poliglotar, onde eu e o Guga nos encontramos, nos conhecemos, que é um evento de poliglotas, e você vai gostar muito. Então, vou deixar aqui no link aqui embaixo, você já depois aproveita para... Não esquece de deixar o like também. Guga, te vejo no WhatsApp. Abraço, obrigado pela oportunidade. Isso, até mais. Beijo. Outro.